Uma das justificativas para esse lucro recorde da Petrobras é a alta no preço do petróleo. Então, se uma petrolífera se deu bem aqui, todas se deram bem no mundo todo. E a Priscila Asbeck tem informações para a gente nesse sentido. Priscila, essa consequência é inevitável? Ou seja, se a Petrobras está bem, as outras petrolíferas também lucraram tanto quanto ela ou algo parecido porque exploram o mesmo bem que foi muito valorizado ao longo do ano passado. É isso ou não necessariamente? Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, as grandes petrolíferas, as gigantes do petróleo, todas registraram lucro recorde no ano de 2022. Só para citar alguns números, a britânica Shell lucrou 39 bilhões de dólares em 2022, que foi o maior lucro da sua história de 115 anos. A BP, 27 bilhões. A americana Exxon, 55 bilhões de dólares. A Chevron americana, Total francesa, se juntar essas 5 maiores petrolíferas do exterior, elas lucraram juntas 153 bilhões de dólares no ano passado. Se a gente calcular quanto que a Petrobras lucrou desses 188 bilhões de reais, dá o equivalente a 36 bilhões de dólares, o que coloca a Petrobras no mesmo nível dessas grandes petrolíferas que tiveram esses lucros recordes. E aí, na esteira desses lucros recordes, Colombo, acontece uma discussão internacional muito importante sobre taxação dos lucros extraordinários. Então, o Reino Unido, desde maio do ano passado, já está cobrando 25% a mais de taxa sobre o lucro extraordinário dessas empresas e depois subiu essa taxa para 35%. A União Europeia, no fim do ano passado, também anunciou um imposto temporário que até ela chamou sobre contribuição solidária e também vai taxar então os lucros excedentes das empresas em 33% se as empresas tiverem um aumento de 20% do lucro em relação ao resultado dos últimos 4 anos. E a Alemanha também está discutindo tributar 90% dos lucros que excedem o custo de produção das empresas. São regras diferentes, mas basicamente todas elas falando sobre tributar esses lucros que ficaram muito altos depois do aumento do preço do petróleo por causa da guerra na Ucrânia, seguida de pandemia. Então, toda essa situação que levou essas empresas a terem esses lucros recordes em meio a um custo de vida que aumenta e acaba impondo altos preços para as famílias, que inclusive enfrentam situações trágicas. Em alguns países da Europa, onde o frio é muito intenso, tem pessoas inclusive que morreram de frio porque não conseguem pagar esse alto custo da energia. Aí, Colombo, só para a gente finalizar, tem uma discussão então sobre os defensores dizendo que taxar esses lucros é algo que acaba inibindo a produção dessas empresas. Então, quem defende a taxação baixa de lucros para essas empresas usa esse argumento, mas um estudo feito pela Universidade de Chicago com 30 economistas europeus renomados mostrou que a maioria deles, pouco mais de 50%, concordam que é inevitável politicamente nesse momento taxar esses grandes lucros diante dos altos custos de vida que essas populações enfrentam. E aí, Colombo, também na discussão da Petrobras, existe a ideia de usar um fundo de reserva. Então, desses 36 bilhões de reais em dividendos que a Petrobras deve distribuir, há uma proposta de usar 6 bilhões para compor um fundo de reserva. E também há iniciativas no exterior sobre esses fundos de reserva. Um dos mais conhecidos é o fundo de reserva da Noruega, que inclusive é usado, além de amortizar os preços quando os preços sobem, para ajudar a pagar pelos custos da Previdência Social, já que a população está envelhecendo bastante. E o Fundo Monetário Internacional fez um estudo dizendo que esses fundos, eles são úteis, eles ajudam a contornar toda essa situação e toda essa discussão que a gente está vendo acontecer no mundo todo, com o aumento de custo de energia, mas eles falam que, estudando várias experiências no mundo, a conclusão que se chega é que esse fundo de reserva, ele deve ser feito junto com a disciplina fiscal do governo. Então, não adianta o governo ter um fundo para amortizar preços e gastar muito e acabar tendo uma inflação alta por outro lado. Então, essas são algumas das experiências, mas numa discussão que acontece não só no Brasil, como no resto do mundo. Volto com você.